Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o grupo de plantas Pteridófitas. Eu sou aluno do Eremacoa do segundo ano C e nesse vídeo vai ter as suas características, a sua reprodução, da onde veio esse danado desse nome Pteridófita. Nesse vídeo vai ter também a reprodução das samambaias. Então espero que vocês gostem do vídeo, dê aquele like, compartilha e é nóis! Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o grupo das Pteridófitas. O que significa uma Pteridófita, para que serve e da onde veio esse danado desse nome. Pteridófitas é conhecido como Pteridon, que do grego significa feto, mais piton, que significa planta, então é planta feto. As Pteridófitas, um dos exemplos são a cavalinha e entre outros. Elas eram usadas como material de limpeza. Ah, como assim, Marcos? Elas eram usadas como desentupidores de banheiro. A cavalinha, ela é parecida com o rabo de cavalo e tem as suas folhas muito ásperas. E assim ela era usada como material de limpeza. Hoje em dia a gente vê as samambaias e entre outras plantas como plantas ornamentais. Hoje em dia no Brasil e em outros países, as Pteridófitas são só usadas como plantas ornamentais. Elas não têm nenhum tipo de função, além de ser ornamentais. Hoje em dia, se você vê na sua casa, se a sua mãe ou sua avó tiver um jardim, provavelmente vai ter uma Pteridófita nesse jardim. E uma Pteridófita pode ser uma samambaia ou um xaxim. Outra característica geral que as Pteridófitas têm é que elas são criptogramas, sem sementes. As Pteridófitas elas também são traqueófitas. Uma das características é que ela tem o floema e o xilema. O que é o floema e o que é o xilema? O xilema é justamente um vaso condutor de seiva bruta, onde pega os sais minerais e a água e vai justamente para as folhas. E o floema, justamente, é a seiva elaboral, onde um vaso condutor vai pegar a água e os sais minerais que estavam na folha e vai levar para outros lugares das plantas. E assim é a seiva elaboral, conhecida como floema e xilema. Outra característica é que as Pteridófitas, elas têm uma coisa em comum. Elas podem nascer um dos grupos das plantas que elas podem nascer em qualquer tipo de lugar. Elas podem nascer tanto em lugares úmidos, que são algumas plantas das Pteridófitas, e alguns que podem nascer em lugares secos. Elas podem nascer também em tronco de outras árvores. Elas podem nascer no pé da nossa calçada, pode nascer no lodo lá dentro da nossa casa, ou pode nascer também em plantas, em sítios, em algumas coisas. Que pode tanto ser em lugares úmidos ou lugares secos. As suas características principais são que elas possuem raiz, caule e folhas, normalmente como uma planta normal. O seu caule é conhecido como rizoma. A maior parte das suas plantas, das Pteridófitas, elas se reproduzem sexuadamente, e a sua menor parte pode se produzir assexuadamente por meio de brotamentos. Uma das suas características é que elas possuem dutos condutores de seiva e de alimentos, conhecidos como traqueófitas. São plantas traqueófitas. As Pteridófitas, elas possuem esse vaso condutor de seiva e de alimentos, para que assim elas possam se subdesenvolver. O próprio duto consegue suportar a planta e deixa a planta crescer. Uma das suas características é que as suas novas folhas, quando nascem nas Pteridófitas, elas nascem enroladas. A reprodução das Pteridófitas. No esporângio, os órgãos que produzem esporos das plantas através de meiose, as células diploides são transformadas em haploides.
O esporanjo se parte e os esporos haploides caem no solo. Os esporos germinam, dando origem ao prótalo, estrutura com formato de coração. E o prótalo tem a capacidade de produzir gametas, pois é uma planta sexuada. Essa fase dura pouco tempo. O prótalo possui um órgão reprodutor feminino e o outro masculino. Os anterozoides, que são gametas masculinos, se dirigem até a oosfera, que é a gameta feminina das plantas, fecundando. E o embrião que já nasceu é diploide, e a nova planta adulta é criada, pois as células do embrião se dividem por mitose. Ciclo reprodutivo das samambaias. O prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas, e por isso ela representa a fase chamada de gametófito. O prótalo das samambaias contém a estrutura onde se formam anterozoides e oosferas. No interior do prótalo existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide se desloque em meio líquido e nade em direção à oosfera, fecundando-a, e surge então o zigoto, que se desenvolve o embrião. E por sua vez, se desenvolve em forma uma nova samambaia, isto é, um novo esporófito. Quando adulta, as samambaias formam soros, iniciando um novo ciclo de reprodução. Como pode-se perceber, tanto as briófitas como as pteridófitas dependem da água para a fecundação. Mas nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura e os esporófitos, a fase passageira. Nas pteridófitas, ocorre o contrário. O gametófito é passageiro, morre após a produção de gametas e a ocorrência da fecundação. E o esporófito é duradouro, pois se mantém vivo após a produção de esporos. As curiosidades são: as plantas pteridófitas, elas foram as primeiras a desenvolverem um sistema destinado ao transporte de seiva. São muito usadas como plantas ornamentais, principalmente as samambaias. Algumas espécies de samambaias, elas podem crescer até 15 metros de altura. As pteridófitas são plantas vasculares ou traqueófitas, ou seja, possuem tecidos condutores de criptogramas, pois não possuem sementes. Os exemplos mais conhecidos são as avencas e cavalinhas, muito utilizadas como plantas ornamentais. São diferentes das briófitas, principalmente por causa dos tecidos condutores de alternância das gerações. Já que nas pteridófitas o esporófito é a fase dominante e nas briófitas é o gametófito. Essas energias da prosperidade. Olha aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas, como por exemplo a samambaia. Todo mundo aqui já viu uma samambaia? Olha lá, hein? Cante comigo então. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Você vai aprender, traqueófita ela é, pois tem vasos condutores que seiva transportarão. Sem flores, sem semente, criptogama então. E vai depender de água para a fecundação. E olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Adulto samambaia, esporófito chamado, tem tecidos condutores, ele é vascularizado. E dentro do esporanjo a meiose acontece, os esporos são lançados e o ciclo permanece. Olha a samambaia,
vocês podem ter observado a reprodução das pteridófitas, das samambaias, o que significa pteridófita, de onde veio esse nome. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Espero que vocês deixem aquele like, compartilha e é isso. É nóis. Valeu.